pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar a atualização da patinha de urso, uma plantinha que sentiu o verão, secou algumas folhinhas, agora ela já tá bem melhor. Hoje, quando eu vou mostrar para vocês, ela é uma plantinha que ela está em dormência. Mas antes, eu quero mostrar para vocês as plantinhas aqui da casinha, que tomam o sol desde as 7 da manhã, como a bancada ali do lado, que eu já mostrei para vocês, mas eu vou sempre estar mostrando plantinha repetida, né? Porque tem muita planta aqui. Então, sempre tem algum assunto para a gente estar falando dessas meninas lindas aqui. Aqui é um lugar muito bom para o cultivo delas, mas diferente lá da bancada, aqui na casinha eu protejo com plástico e também desço um pedaço de TNT aqui que eu improvisei para amortecer um pouco, né, para filtrar o sol quando ele começa a ficar muito quente a partir mais ou menos das 10 horas. Para que elas não queimem, apesar de que teve algumas plantinhas aqui, teve uma aqui que eu notei que queimou bastante, aí eu fiz o replante. E também aqui eu protejo com plástico também, quando chove muito. Aqui esse plástico aqui é especial de estufa, então eu protejo quando chove muito, mas eu deixo elas tomarem chuva sim, porque daí reduz o meu trabalho, né? É muita planta, então é muito bom quando dá aquela chuva que rega todas as plantinhas e eu não preciso estar mexendo nelas, né? E eu vou mostrar nessa casinha a Echeveria Joy, que me perguntaram se é a mesma Golden Glow. E assim eu tô ficando bem intrigada com plantas suculentas iguais, com nomes diferentes. Elas realmente são muito parecidas. Então, gente, eu vou fazer um teste no inverno próximo com essa plantinha que eu vou mostrar para vocês. Vou estressá-la com o frio, deixando ao ar livre, sem a proteção de nada, pra gente ver se é a mesma planta, porque pelas minhas pesquisas a Golden Glow assim, ela fica vermelha, coisa que a minha ainda não tá, ela nunca ficou. Mesmo assim, talvez, né, seja a mesma planta, eu não sei, mas eu vou estressá-la para a gente ver se elas ficam parecidas. Essa daqui é a Echeveria Joy, que eu até mostrei o caulezinho aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonito que tá. Tá muito fofo. E esse cantinho aqui, às vezes eu deixo tomar chuva, né? Quando eu vejo assim que as plantinhas já estão ficando secas, que o substrato está ficando seco, eu deixo elas tomarem chuva. Então, toma bastante rega aqui com a água da chuva. E essa plantinha aqui, realmente, pelas minhas pesquisas, eu achei muito parecida com a Golden Glow. E é até chato, né? Porque às vezes a gente pode estar comprando a mesma plantinha, só que com um nome diferente, né? Então eu vou fazer esse teste futuramente, vou colocar provavelmente a plantinha mãe ali na bancada, que ali daí é ao relento, como vocês podem ver ali, ó, não tem proteção de nada. Então é um lugar bem legal para estressar ela. E se for para ela ser, talvez, eu não sei, né? Vou estressá-la e aí a gente vê futuramente. Daqui uns meses, quando chegar no inverno, quando ficar frio, eu vou começar a expô-la ao relento para ver o que dá. E futuramente eu dou uma atualização para vocês sobre isso daí. Mesmo assim, talvez sejam sim plantas diferentes, né? Mas eu vou fazer o teste. Eu fiquei intrigada aqui e vou fazer o teste. Porque da mesma forma como acontece com a Monte, que é essa plantinha aqui, ó, ela tem 3 nomes. Eu vou tentar achar os 3 nomes certinho. O outro nome, porque na verdade ela se chama Monte, se chama Vampire. E ela tem um terceiro nome que eu vou procurar, eu devo ter anotado.
e vou deixar na edição do vídeo para vocês. Então, temos que tomar cuidado sim, porque às vezes a gente vai estar comprando a mesma planta só com nome diferente. E a mesma coisa acontece também com a Mandala Citrus, que também se chama Momoca, aquela verdinha que eu já devo ter mostrado para vocês. Se eu não mostrei, eu acho que eu vou fazer uma atualização dela para mostrar como que o vasinho tá. Eu fiz algumas mudinhas da planta mãe, que a planta mãe tá enorme, eu não sabia que crescia tanto. E aí eu fiz um vasinho que tá aqui ao sol e chuva, mas às vezes eu recolho para não deixar as plantinhas que são novinhas ao sol e chuva direto, porque eu quero eu quero que elas cresçam e fiquem grandes como a mãe. Então, nos primeiros meses de vida da plantinha, eu tomo um pouquinho mais de cuidado, mesmo a plantinha aparentando ser fácil de cultivo. Então, dada a atualização aqui da minha Joy, que talvez seja esqueci o nome, a Golden Glow, que é muito parecida mesmo. E aí futuramente eu dou um retorno para vocês. Eu tiro ela daqui, vou cultivar ali. É um lugarzinho fácil de eu estar mexendo, né? E futuramente aí a gente vê o que vai dar. E agora a atualização é sobre essa plantinha aqui, ó, que é muito bonitinha. Eu vou falar alguns detalhes dela. Eu tirei uma mudinha, fiz esse vasinho aqui, esse arranjinho junto com o Golden Glow, que é um sedum. E aqui ela tá se dando super bem, tá muito linda. Mas eu vou levar vocês lá para a bancada de trás, que tem as minhas plantinhas que são tipo o vaso assim de onde eu tirei essas mudinhas aqui. Aqui ela tá gostando bastante, porém deu uma chamuscada ali, ó. E é uma plantinha que eu percebi que você tem que estar podando, tem que perder o medo e tem que estar podando para ela sempre estar se renovando, para ela sempre estar crescendo bem legal. Então sempre faça o replante. Se a tua plantinha está sentida, faça o replante, faça a poda, procure uma lua boa aí. Eu procuro podar em todas as luas, menos na minguante. A minguante eu não gosto muito não, mas a minha preferida é a crescente. E a nova parece que dá muitas mudas. Eu não estou fazendo mais muita poda, porque agora no verão é mais complicadinho, né? Mas então vamos lá para trás. Quero mostrar os vasinhos de onde eu tirei essa mudinha aqui. Aqui nessa bancada tá as minhas patinhas de urso. Eu tenho uma com caule com mudinhas, que eu vou dar uma dica para vocês, e o outro não. Deixa eu pegar as plantinhas aqui para vocês verem. Um é esse daqui, ó. Esse daqui, ai. Esse daqui é o caule que eu deixei as minhas mudinhas. Olha aqui, ó. E para manter as suculentas nos caules, principalmente, aqui, deixa eu dar um foco, acho que tá legal. Principalmente para você que cultiva ao ar livre, tem que cuidar bem a pontinha do caule que fica aqui, ó. Porque senão pode parar a água aqui em cima e pode melar as mudinhas. Então é melhor você dar uma protegida, você ficar de olho nessa pontinha aqui, ó, para que não venha melar. Essa plantinha aqui, ela sentiu bastante o calor do verão agora, e aí eu comecei a aumentar um pouquinho a rega dela, mas a rega que eu tô fazendo em algumas plantas aqui, não são todas, mas em algumas é simplesmente só dar uma umedecida no substrato. Até aqui tá seco, hoje eu vou ter que regar novamente. É uma umedecida no substrato sem encharcar, não é aquela rega abundante, porque eu percebi que enquanto eu estava fazendo aquela rega bem abundante, estava encharcando o substrato, ela começou a perder as folhinhas. Até tem umas folhinhas aqui meio escura que ainda não caiu, mas ela ainda tá legal, tipo aqui, ó.
tem umas folhinhas meio estranha, ó. Tá vendo o que acontece? Aqui, ó. Então, faça uma rega moderada sem encharcar, e daí quando você perceber que o solo tá seco de novo, porque você vai precisar fazer às vezes umas 3 regas na semana, aí você pega e faz a rega novamente. Vai dar mais trabalho? Vai, mas você vai conseguir manter a sua plantinha. Então, para as plantinhas que você deixa o caule assim para formar arvoreta, tenta proteger o caule, passa cola para proteger o caule. Aqui eu não tenho esse problema, porque quando chove demais eu desço o plástico aqui, né, como vocês sabem, então eu não passei nada aqui. Mas para quem cultiva ao ar livre, talvez tenha problema de fazer arvorezinhas, se não proteger esse caule, você pode perder a sua plantinha. Então tá assim a minha patinha de urso. E também outra coisa que preciso falar, meu Deus do céu, tá tão quente. A patinha de urso, ela agora está em dormência nessa época do ano, então o melhor para ela nesse calor é tê-la no sol da manhã, que não é tão forte, e depois muita claridade ou filtro. Mesmo assim, ela é uma plantinha que melhorou o cultivo, tirando de lá debaixo do Eternite transparente, que é muito quente, apesar de que eu tenho uma mudinha lá que está resistindo bastante. Então, se você conseguir um lugar que seja mais fresco para ela não vai perder tanta folha por causa do calor, porque até aqui nessa semana tá batendo os 35 graus, tá muito, muito quente. Então é uma plantinha assim que agora em dormência você vai ter que ter um cuidadinho especial, mas ela não é difícil não, tá, pessoal? Ela não é difícil. Deixa eu mostrar para vocês esse vaso aqui, ó. Olha ali, ó, tá vendo essas partes ali, ó? Aqui, ó. Ó, viu ali que caiu o galinho? Ó, isso daqui, ó, era a folha que acabou caindo, porque ela estava bem sentida. Aqui, ó, viu como tá longe? Ó, isso daqui é tudo folha que agora, fazendo essa rega moderada e filtrando o sol dessa bancada, ela melhorou bastante. E ela era, não sei se vocês viram os vídeos antigos aí, tem muito vídeo antigo que vai estar mostrando ela sendo cultivada lá embaixo do Eternite transparente, mas lá é mais difícil nessa época do ano de eu cultivar ela lá. Então aqui eu protejo ela da chuva e também ela não sente tanto que agora são 8 horas da manhã e o sol já está bem quente. Daqui a pouco eu vou baixar a tela aqui. Então são essas as dicas básicas aí para qualquer outra suculenta que você tiver, que ela estiver sentindo esse sol do verão aí. Não faça aquela rega de encharcar, faça uma rega moderada e depois você vai lá e rega de novo, de pouquinho em pouquinho. Vai dar mais trabalho, mas eu acho que você vai conseguir passar por esse verão aí que tá bastante quente aí e você não vai perder a sua plantinha. Aqui eu ainda vou pensar se eu vou deixar essa plantinha assim, porque ela tá muito, muito linda, né? Então eu vou esperar a opinião de vocês, se eu deixo ela assim ou eu tiro as mudas. Eu acho até que eu já sei a resposta de vocês, mas eu quero a opinião de vocês aí. Deixo ou não deixo? Vamos ver. Tá bonitinha até, né? Depois que eu comecei a fazer mais regas e moderadamente sem encharcar, ela melhorou bastante. Então, agora eu vou me despedir de vocês com esses meninos lindos mostrando os focinhos do like, né? Olha aqui, olha que focinho mais lindo. Olha, vê se não é de se derreter com esse focinho. Quando a mãe vai sair, ele fica sempre relando essa língua nas pernas da mãe, né? Lambendo a mãe, acompanha a mãe até o portão, né? Hein? Gostoso, gostoso de mãe. Esse velho aqui tá numa preguiça. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Ai, que safado! Fiquem todos com Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui a patinha de urso. Vamos ver onde é que tá a patinha de urso que eu queria mostrar pra vocês, que tá junto com uma echeveria, se eu não me engano. Ai, vai ser difícil de eu achar ela agora aqui. E olha que eu organizei. Tá aqui, ó. Tá aqui.
Olha aqui, ó. Essa daqui, por enquanto, ela tá resistindo aqui, ó. Vamos ver até quando, mas faça a poda, gente, não tenha medo não. Faça a poda que ela aceita muito bem a poda. Mas não faça agora que tá muito quente e que ela tá em dormência, tá bom? Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!